Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Espero que você esteja aí em sua casa, mantendo os cuidados, quando sai usando a máscara, mantendo o distanciamento social. Espero também, estudante, que as suas vacinas estejam todas em dia. Vamos para uma aula de matemática hoje, onde iremos conversar a respeito de frações e porcentagem. Porcentagem e frações. Um tempinho para você organizar aí o seu material. Vamos lá então, estudante? Bom, pensando que ainda estamos vivenciando o momento de pandemia, os cuidados em relação à Covid-19 ainda são necessários, o uso da máscara, o distanciamento social, a higiene das mãos e, principalmente, estar com as vacinas em dia. Você já tomou as suas 2 doses? Você tinha direito a uma 3ª dose? Se tinha direito, também já tomou? Espero que esteja tudo bem, pois isso ajuda bastante a prevenir, não é mesmo? E pensando em porcentagem, trago aqui uma informação de porcentagem, mas a respeito da Covid-19, para a gente trabalhar mais um pouquinho em nossa aula. Vamos lá? Este gráfico que trago, ele é um gráfico que trata do percentual de óbitos ou recuperados por raça ou cor. E é um gráfico onde os seus dados foram coletados pela PUC do Rio de Janeiro. Observe, estudante, que estes dados estão apresentados através de um gráfico de setores, ou como alguns costumam dizer, o gráfico de pizza. Mas ele se chama gráfico de setores. Vamos analisar esse gráfico juntos? Vamos lá? Muito bem. Bom, nós temos o percentual de óbitos ou de recuperados por raça ou cor. Então, estão apresentados as pessoas que se autodeclaram branca e das pessoas que se autodeclaram preta e parda. Observe, estudante, que das pessoas que se autodeclaram branca, 37,93% é o total de pessoas contaminadas que foram a óbitos. Observe que quando eu falo a porcentagem de óbitos, eu me expressei na maneira formal. Também podemos dizer 37,93%. Se você já está acostumado com essa leitura, não tem problema. Mas como já comentei em aulas anteriores, nós temos a leitura formal e nós temos a leitura informal. Já nos casos de pessoas recuperadas também da cor branca, temos uma porcentagem de 62,7%, ou de 62,7%. Observando em relação às pessoas que se autodeclaram como preta e parda, o total de óbitos
é de 54 inteiros e 78 centésimos por cento, ou 54,78%, e dos casos recuperados, de 45 inteiros e 22 centésimos por cento, ou 45,22%. Observe, estudante, como é importante, ao olharmos para um gráfico, conseguirmos compreender as informações que ele está transmitindo, não é mesmo? Muito bem, agora que fiz essa leitura inicial com você, estudante, trago uma situação para que você retome essa observação do gráfico e responda. Analisando os dois gráficos, qual raça ou cor apresenta a maior porcentagem de óbitos? Então, observe os dois gráficos de setores, um específico da raça de cor branca, o outro específico da cor preta e parda, e responda qual cor ou raça apresenta a maior porcentagem de óbitos. Um tempinho a você. Vamos conferir, estudante? Bom, analisando os dois gráficos, a cor ou raça que apresenta a maior porcentagem de óbitos está, estudante, entre aquelas pessoas que se autodeclaram como preta e parda. Observem que as pessoas de cor branca, a porcentagem de óbito foi de 37 inteiros e 93 centésimos por cento. Já em relação às pessoas de cor preta e parda, foi de 54 inteiros e 78 centésimos de por cento. Isso quer dizer que as pessoas que se autodeclaram como preta e parda apresentam a maior porcentagem de óbitos. Interessante essa informação, não é mesmo? Muito bem, então já sabemos qual é a nossa resposta. Espero que essa observação que você fez aí, analisando os dois gráficos, também esteja correta. Vamos para mais um detalhe, mais uma informação que peço a você, estudante, que analise observando os dois gráficos. Bom, analisando agora novamente esses dois gráficos, qual raça e cor apresenta a maior porcentagem de recuperados? Observem que o recuperados está na cor verde e óbitos está na cor vermelha. Então, observem os dados em relação aos recuperados e responda aí em seu caderno. Mais um tempinho a você.
Prontinho, estudante? Então vamos lá analisar os dados dos recuperados? Bom, nós temos nas pessoas de cor branca uma porcentagem de 62,7%. E nas pessoas que se autodeclaram como preta e parda, uma porcentagem de 45,22%. Então, a porcentagem maior, ou seja, a recuperação em relação à cor, acontece muito mais entre as pessoas de cor branca. Espero que você também tenha feito essa análise corretamente dos dados do gráfico. Tudo bem até aí? Observe que estamos trabalhando porcentagem em algumas aulas. Hoje já trouxe a porcentagem para compreendermos ela a partir de informações apresentadas em gráficos, mas ainda veremos também a porcentagem transformada em fração. Vamos continuar? Um consumidor comprou um liquidificador por R$200. Pagou R$100 como entrada e o restante pagará em 2 parcelas de mesmo valor. Qual o percentual pago pelo consumidor como entrada? Pense aí um pouquinho, estudante. Ele comprou este liquidificador por um valor de R$200. Pagou R$100 como entrada. Essa entrada, qual é a porcentagem que corresponde a essa entrada? E o restante ele pagou em 2 parcelas de mesmo valor. Qual é o percentual pago por este consumidor em relação a este valor da entrada? Um tempinho a você, estudante, para que registre em seu caderno essa situação e realize o cálculo se você julgar necessário.
instantinho. Vamos lá? Vamos ler mais uma vez esta situação? Um consumidor comprou um liquidificador por R$200. Pagou R$100 como entrada e o restante ele pagará em 2 parcelas de mesmo valor. Qual o percentual pago pelo consumidor como entrada? Este valor de R$100, ele corresponde a que percentual? Vamos pensar um pouquinho, estudante. Quando trabalhamos com o valor do liquidificador, R$200, sabemos que ele deu uma entrada no valor de R$100. Mas, se pensarmos que 100 mais 100 corresponde a 200 e este é o valor do liquidificador, então nós sabemos que R$100 corresponde a 50% do valor e que 50% mais 50% corresponde ao 100%, que é o total deste valor. Então, quando pensamos no valor de R$200, sabemos que R$200 corresponde a 100%. O R$200 corresponde ao todo, que é 100%. Acontece que a metade de R$200 é 100. Por que dizemos que é a metade? Se é 50%, 50% corresponde à metade. Então, a metade de R$200 é R$100 e R$100 corresponde a um total de 50%. Então, o valor de R$100 corresponde a 50%. É simples de entender, não é mesmo? Acredito que você não tenha tido dificuldade nessa parte. Mas aí, ainda pensando na questão do liquidificador. Um liquidificador de R$200, aonde ele deu uma entrada de R$100. Este R$100 já sabemos que corresponde a 50%. Bom, o valor que ficou de restante, ele irá pagar em 2 parcelas. E essas 2 parcelas, estudantes, corresponde a qual percentual? Se nós temos ainda um total de R$100 a ser pago, este R$100 corresponde a 50%, mas ele será pago em 2 parcelas. Então, cada parcela corresponde a que porcentagem? Observe que trago aqui a opção de 15%, cada parcela dessas que um total dá 50%. Cada parcela dá um total de 15%, 15 mais 15 dá 50%, 30%, 30 mais 30 dá 50%, 25% ou 20%. Vou dar mais um tempinho para que você reflita, registre em seu caderno essa situação.
Vamos verificar então 15%. Será que 15% mais 15% dará esse total de 50%? Vamos fazer a verificação. 5 mais 5 dá um total de 10. Indicamos o 0 na ordem da unidade e o 1 na ordem da dezena. 1 mais 1 mais 1 dá um total de 30. Então, 15% mais 15% vai dar um total de 30%, que não corresponde à resposta que nós precisamos, que é 50%, não é mesmo? Vamos verificar a outra porcentagem de 30%. 30% mais 30%. Observe, estudante, que dará um resultado de 60%. 60% é mais do que este consumidor tem para pagar nestas duas parcelas restantes, não é mesmo? Que dá um total de 50%. Então, não é também nossa resposta. Vamos verificar a adição de 25% mais 25%. 5 mais 5 dá um total de 10. Indicamos o 0 na ordem da unidade e o 1 na ordem, é representado na ordem da dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, sim, estudante, cada uma dessas parcelas corresponde a 25%. Então, nossa resposta correta corresponde a 25%. Mas, só para termos certeza, vamos realizar o cálculo do 20% mais 20%? Só para conferirmos que realmente esta é nossa resposta e que ela é, apenas ela, é nossa resposta correta. Indicamos o 0 aqui e 2 mais 2 dá um total de 4. Então, 20% mais 20% dá um total de 40%. Então, só conferindo, cada uma das parcelas corresponde a um total de 25%. Tudo bem, estudante? Tranquilo fazer essa relação entre valor, representar ele na forma de porcentagem? Porque agora vamos representar a porcentagem também na forma de fração. Observe. De acordo com o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, 34% da população paranaense era negra ou parda. 34% nós podemos representar através da fração. E quando pensamos na representação da porcentagem em fração, é bem simples, estudante.
apenas substituímos o sinal de porcento, o símbolo de porcento, pelo nosso centésimo do denominador da fração. Observe que 34% representamos assim, 34 centésimos. Sempre que vamos transformar a nossa porcentagem em fração, o nosso denominador é 100. 100 porque quando falo em porcento, cento, eu estou me referindo a esse total de 100. Porcento corresponde a 100%, este total. Quando falo em 34%, estou falando em 34 partes de um total que está representado em 100 partes. Assim, a anotação 34% da população paranaense equivale a 34 centésimos da população paranaense. Veja como é simples fazer essa substituição, representar a porcentagem através de fração. Bom, agora que já entendemos como representar essa porcentagem através de fração, vamos para mais uma interpretação usando hora, porcentagem, hora, fração. Vamos lá? Trago um novo gráfico para nós analisarmos. Bom, este gráfico a fonte é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É uma pesquisa nacional por amostra em domicílios contínua em 2018. É importante fazer a observação, estudante, que as pessoas que participaram dessa pesquisa são pessoas de 14 anos ou mais de idade. Bom, e aí nós temos um gráfico que apresenta pessoas em ocupações informais. Quando pensamos em ocupações informais, estamos falando de todos aqueles trabalhadores que temos principalmente aqui no nosso país, que não trabalham com registro em carteira. Isso é o que chamamos de ocupações informais. Tem mais um detalhe importante que precisamos destacar. Observem que logo após pessoas em ocupações informais, nós temos entre parênteses o símbolo do porcento. Ou seja, toda a numeração apresentada neste gráfico é uma numeração que está sendo representada em porcento. Bom, nós temos ali uma outra informação bem importante que antes de analisarmos os dados, a gente precisa observar a legenda. Observem que na cor vermelha, em todos os dados que estão representados na cor vermelha, se referem às pessoas de cor branca. E as informações que estão representadas na cor azul se referem às pessoas que se autodeclaram como preta ou parda. E aí nós temos todos esses dados indicados por regiões. Nós temos 5 regiões aqui no Brasil: a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E nós temos as informações de pessoas em ocupações informais, separado por cor. Então, pessoas de cor branca na cor vermelha, pessoas de cor preta ou parda na cor azul. Então, nós temos ali os dados da região Norte, da região Nordeste, Sudeste, região Sul e da região Centro-Oeste. Temos também dados gerais dessa porcentagem de pessoas em ocupações informais do Brasil no todo, ou seja, a média geral das 5 regiões do Brasil. E temos também uma outra informação que ele nos apresenta, separado por sexo.
Então, nós temos homens separados por cor branca, preta ou parda, e temos as mulheres também separados pela cor preta e parda ou da cor branca. Observem que as cores são as mesmas. Todas as pessoas que se autodeclaram como branca, na informação do gráfico também está em vermelho, e as pessoas que se autodeclaram como preta ou parda está em azul. É muita informação apenas para um gráfico, não é mesmo, pessoal? Temos várias coisas para conversar a partir daí. Muito bem? Bom, represente primeiramente em porcentagem e fração as pessoas em ocupações informais na região sul do Brasil. Então, já tenho a indicação ali da região sul do Brasil. Observem que aqueles dados estão em porcentagem. Apenas registre essa situação em teu caderno e represente tanto em porcentagem quanto em fração. Um tempinho a você. Vamos lá, estudante? Então, na região sul, nós temos pessoas que se autodeclaram com da cor branca, 27,3%. E pessoas que se autodeclaram como da cor preta ou parda, 34,1%. Isso representado em fração fica da seguinte forma. Observem que eu apenas substituo o símbolo de porcento pelo denominador 100.
Agora, estudante, e se fôssemos analisar a porcentagem, tanto em porcentagem como em fração, das pessoas em ocupações informais no Brasil? Observem que, pensando a nível total das 5 regiões do Brasil, nós temos, estudante, pessoas que se autodeclaram da cor branca, 34 inteiros e 0,6%. Ou, representado em fração, apenas faço a substituição do símbolo do porcento pelo denominador 100. Quando pensamos nas pessoas que se autodeclaram como preta ou parda, nós temos uma porcentagem maior. Analisando, estudante, o gráfico específico por sexo, percebemos que a quantidade de pessoas de cor branca é menor do que a de pessoas de cor preta ou parda. Calcule a diferença apresentada entre as mulheres e também entre os homens. Então, estudante, agora trago você um desafio a mais, porque eu vou pedir que você faça o cálculo descobrindo a diferença representada entre as mulheres e também entre os homens. Então, quando pensamos nas mulheres, precisam fazer o cálculo observando a porcentagem de mulheres que se autodeclaram da cor branca e as que se autodeclaram da cor preta ou parda. A mesma situação em relação aos homens. Vou dar um tempinho a você, estudante, para que realize os 2 cálculos separados aí em seu caderno.
Prontinho? Cálculo realizado aí em seu caderno, estudante? Infelizmente, não teremos tempo de fazer essa correção em nossa aula de hoje. Ficará para uma próxima aula, mas me comprometo a fazer essa correção. Mas acredito que aí em seu caderno esteja tudo pronto, tudo ok, tudo correto. Encerramos mais uma aula de matemática. Volto a reforçar com você, estudante, os cuidados em relação à Covid-19. Analisamos gráficos hoje apresentados em relação à Covid. Ainda temos casos de óbitos, pessoas que apresentam sintomas mais fortes. Então, apesar da vacina, precisamos manter os cuidados. Use a máscara, higienize suas mãos, mantenha, se possível, o distanciamento social. Até a próxima aula.